Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje com um vídeo muito legal que eu queria preparar para vocês, porque como eu falei no último vídeo, eu vou fazer o concurso de professores de educação infantil aqui da cidade de São Paulo. A prova tá chegando, é dia 14 de janeiro e como eu disse no vídeo anterior, eu quero que vocês me acompanhem nesse processo de estudos, tá? E essa série de vídeos que eu vou estar fazendo, estudando aqui junto com vocês, é mais para fazer essa companhia, né? Porque eu sei que é um processo bem difícil, né? Ainda mais nesse caso, porque o edital saiu há pouco tempo e a prova já é na primeira quinzena de janeiro, então tá um tempo bem apertado para poder estudar. Então, eu quero dar dicas para vocês de como que vocês podem otimizar o tempo de vocês estudando, enquanto eu mesma também estudo. Então, a gente vai fazendo essa troca. Lembrando que aqui nos comentários vocês sempre podem deixar dúvidas, podem deixar dicas também para ajudar outros candidatos. Vamos fazer disso aqui um espaço de troca para a gente ir se ajudando e todo mundo conseguir ir bem, tá bom? E recentemente eu fiz um vídeo, que é o penúltimo vídeo aqui do canal, que eu dou dicas muito legais para quem deseja passar em concurso. São passos que eu segui para ser aprovada em 2 concursos. E eu tô achando muito legal essa oportunidade, porque tudo que eu falei lá naquele vídeo, eu vou conseguir colocar em prática agora junto com vocês. Para quem não viu esse vídeo, tá muito bom, é um vídeo com muitas dicas legais que vocês podem seguir. Eu vou deixar aqui na descrição o link e vou deixar aqui também nos cards para vocês clicarem depois que vocês virem esse vídeo, tá bom? Primeiro assiste aqui e aí depois você volta lá para conseguir ver todos os passos que eu segui para você também otimizar o seu tempo. Então, como eu falo lá naquele vídeo, o primeiro passo prático, assim, para você começar a estudar é pegar o edital e ler ele minuciosamente. Ler tudo, todas as informações importantes, desde a inscrição, da quantidade de vagas, tudo. E agora é isso que eu vou fazer com vocês. Mas o que eu vou focar aqui, que vai ser importante para dar início nos estudos, tá? Vai ser a questão da bibliografia. O que é a bibliografia? A bibliografia nada mais é do que todos os conteúdos que vão ser cobrados na prova. Então, nesse concurso de PEI, o que eles colocam, né? 2 temas que vão cair: conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Então, quando você chega lá na bibliografia, vai tá colocado lá tudo o que vai cair, desde as legislações federais até as municipais. E é isso que eu vou fazer. Eu vou organizar esses assuntos hoje, junto com vocês, para poder montar um cronograma de estudos e facilitar na hora de poder estudar, porque aí a gente não fica perdido, a gente consegue ir marcando tudo que a gente já estudou e depois para ir revisando também com os exercícios. Bora lá? Então vamos lá, eu tô aqui com o edital aberto no meu computador e a gente agora vai entrar, né, conhecer a fundo esse edital, mas no que vai importar pra gente agora, que é nas questões dos estudos. Então, esse aqui é o edital. Eu vou descer aqui até a parte que fala o que vai cair, é uma tabelinha, né? Aqui, esse é o capítulo 7, que fala das provas. Tá na página 12 do edital. Então, vamos lá. Este concurso público constará das seguintes provas: prova objetiva, que será de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. E a prova discursiva, que vai ser um estudo de caso e 2 questões discursivas, tá? Agora a gente vai se preocupar com a questão da prova objetiva. Vamos lá. Conhecimentos gerais vai ter 20 questões e conhecimentos específicos 40 questões. Isso aqui, esse número, é importante a gente prestar atenção, porque às vezes a gente dá um foco muito grande para uma coisa que a gente vai achar que é muito importante, que vai cair um monte, mas aí no fim não cai muita coisa. Cai 1, 2 questões e olhe lá. Por experiência própria, no último concurso que eu fiz, que foi de PEIF, né, professor de educação infantil e ensino fundamental, também aqui da Prefeitura de São Paulo, o que aconteceu? Eu vi o que ia cair, como eu tô vendo aqui agora, de todas as matérias. E aí eu foquei muito em legislação, porque legislação é um assunto que eu tenho muita dificuldade, né? Então eu queria saber
tudo. E aí, quando eu já tava, né, assim, mais avançado, né, já tava entendendo melhor os conceitos, eu voltei aqui e eu vi nessa tabelinha aqui que legislação ia cair, tipo, 3, 4 questões, se eu não me engano, 5 questões. Assim, era muito pouco, pelo tamanho, né, pelo tanto de assunto que tinha, legislação era pouquinha. E eu falei assim, poxa vida, né, estudei um monte o assunto pra no fim cair só isso. E aí, lá na prova, realmente caiu pouco, né? E era assim as questões mais básicas que tinha, né? Assim, os pilares daquelas legislações que você consegue encontrar com muita facilidade na internet por aí, né? Porque é a base, então é o que você realmente precisa saber, né? Então isso ficou muito marcado pra mim, porque eu estudei como se, tipo, metade da prova fosse só aquele tema, né? E aí quando eu cheguei, eu falei, puxa, logo isso que eu queria, né, dominar e tal, porque eu tava na minha cabeça achando que ia ser um monte, acabou não sendo esse bicho de 7 cabeças. Então, o que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode analisar? 20 questões de conhecimentos gerais, 40 de conhecimentos específicos. O que vai importar mais aqui, né? Então, a gente já pode sentir o peso, né, de como vai ser cobrado esses conteúdos. Aí a gente agora precisa só conhecer o que é esses conhecimentos gerais e o que são os conhecimentos específicos, tá? Que a gente vai descer aqui até a página 30, que ele vai falar, essa é a tal da bibliografia que eu disse. Aqui eles chamam de conteúdo programático. Conteúdo programático é tudo o que vai cair, o que eles vão cobrar nesse concurso. Vamos dar uma lida aqui. Toda legislação e jurisprudência devem ser consideradas com as alterações e atualizações vigentes até a data da publicação do edital de abertura de inscrições. Legislação ou decisões com entrada em vigor após a publicação do edital de abertura de inscrição poderão ser utilizadas quando supervenientes ou complementares a algum tópico já previsto ou indispensável à avaliação para o cargo. Todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressa no conteúdo programático. O que ele quer dizer aqui? Basicamente a partir da publicação do edital, o que eles vão considerar? Nenhuma atualização das legislações vai entrar. Tipo, publicou o edital, se alguma lei alterar, tiver alguma alteração, essa alteração não vai entrar, porque eles vão considerar essa lei até a data de publicação do edital. Então, é a data de publicação para trás. Tudo que já foi escrito, que já foi publicado, né? Só irá acontecer isso, né, de ser incluído nesse edital, né, que poderá cair, se for uma alteração, assim, que é de extrema importância para o cargo, né, que você realmente precisa saber, é indispensável você saber, tá? Então, é basicamente isso que eles querem dizer. Então, a primeira parte, conhecimentos gerais. O que é esses conhecimentos gerais? O que vai cair sobre isso? Vamos dar uma olhada aqui. Legislações e publicações federais. Então, aqui ele inclui a Constituição Federal de 88, Estatuto da Criança e do Adolescente, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Língua Brasileira de Sinais, obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Então, assim, pelo que eu tô vendo aqui por cima, ó, Plano Nacional de Educação, isso aqui é o básico do básico, isso aqui cai em todo concurso, caiu também no de PAFE e vai cair agora também, porque essas são as legislações que regem a educação no Brasil inteiro, então é indispensável a gente saber. E aqui também ele inclui legislações e publicações municipais, né? Então, vamos ver aqui. Estatuto dos Funcionários Públicos, Lei Orgânica do Município de São Paulo, legislação que reorganiza o quadro dos profissionais de educação, Plano Municipal de Educação, isso aqui cai também bastante, cai no último concurso, atribuições do profissional de educação que integram as equipes escolares, Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, esse aqui eu não conheço, hein? Mediação de conflitos, política paulistana de educação especial, política municipal para a população imigrante, busca ativa, esse aqui também caiu, busca ativa.
Educação especial na perspectiva inclusiva, com abordagem específica na rede municipal de São Paulo. Reorganização curricular administrativa, projeto rede, isso aqui também tinha caído no outro edital, eu não lembro se caiu na prova. Ó, a instrução normativa estabelece procedimentos para comunicar ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, os casos de suspeita ou confirmação de violência aos bebês, crianças e adolescentes. Isso aqui pode muito bem cair. Isso aqui é um assunto muito importante também. Então, assim, conhecimentos gerais são basicamente as legislações federais e as legislações municipais, tá? Muitos assuntos aqui são assuntos que são realmente recorrentes, não tem como correr, né, desses assuntos, caem em diversos concursos, inclusive pelo que eu tô vendo aqui, ó, Constituição Federal, todos esses artigos eu estudei para a última prova. Vou dizer que os mais importantes é ali a partir do 205, que é o que realmente fala da educação lá na Constituição. E uma boa notícia para vocês, que vocês podem adiantar muito o processo de estudos de vocês em relação à Constituição, através do resumo que eu fiz e está disponível na internet, no site propósitopedagógico.com.br. Lá tem resumo de muito assunto LDB que vai cair aqui também. Tem lá os resumos que eu fiz para estudar para o concurso anterior. E pelo que eu tô falando aqui para vocês, essa de História e Cultura Afro-Brasileira, né, o ensino, PNE, LDB, tem uma aba lá só de legislação, os resumos bem completos e, assim, me ajudou muito a fazer a prova anterior, a prova de PAFE, tá? Então, assim, se eu fosse vocês, eu aproveitava essa oportunidade. Não vai pesar no bolso de vocês, então corre lá, dá uma conferida que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora vamos partir para os conhecimentos específicos. Então aqui ele já dá documentos institucionais. Aqui ele já dá o link do portal para consulta das publicações, que é o site da própria prefeitura, para a gente poder verificar todos esses documentos aqui que são importantes, que são criados pela própria SME. Tá vendo aqui no final? SME? Isso significa que são documentos que a própria prefeitura elaborou e que são utilizados nas escolas, assim como base, né, para orientar o ensino na rede municipal de São Paulo. Então aqui, importantíssimo, currículo integrador da infância paulistana sempre cobra, sempre cobra. Ó, orientação normativa sobre a avaliação na educação infantil. Isso aqui cai, certeza. Cai, pode ter certeza, avaliação da educação infantil. Como que é feito? Caiu na prova de PAFE, pelo que eu lembro. Até mesmo na redação, tá? Que era para falar sobre documentação pedagógica. E aí a gente podia também falar nessa questão, né? Para que serve a documentação pedagógica, que também é uma forma de você compilar a avaliação, né? Porque não existe nota, né, na educação infantil, não existe passar de ano, repetir de ano, isso não existe, né? Então, esses assuntos, assim, você pode ter certeza que vai cair. Aí, currículo integrador da infância paulistana, uso da tecnologia e da linguagem midiática na educação infantil. Isso daqui também pode ter certeza que vai cair alguma coisa. Indicadores de qualidade, muito importante. Currículo da cidade, isso aqui a gente tem que ter, assim, teria que ter, assim, na ponta da língua. Mas, como o tempo é curto, a gente tem que focar no que é importante. E já deixo aqui para vocês uma pergunta. Vocês querem que eu traga um vídeo sobre o currículo da cidade, o que é mais importante? Porque assim, toda a prova de Prefeitura de São Paulo, né, SME, Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, vai cobrar currículo, porque é o currículo que orienta toda a educação aqui, é o pilar da educação aqui da cidade de São Paulo, é a cara, né, da educação de São Paulo. Né? É ele que vai orientar todo o ensino, as aprendizagens, a forma, né, de você ensinar. Caiu no concurso de ATE, caiu na redação, caiu no concurso de PAFE, né, o de ATE de 2019, o de PAFE do ano passado, desse ano, né, no início desse ano, e com certeza, pode ter certeza que vai cair aqui também, sim.
Então eu já deixo aí pra vocês. Vocês querem que eu faça um vídeo assim explicando, dando um resumo de como que é o currículo da cidade? Porque eu sei que, em geral, você sabendo o que o currículo fala, né, o que ele traz pra gente, já te ajuda a pelo menos ir eliminando questão. Se cair currículo nas questões, se você vê uns termos assim muito absurdos, né? Você consegue pelo menos eliminando, porque você entende que o currículo caminha para certa vertente, né? Então, assim, ele vai fugir um pouco do tradicional, do lápis e papel, ele vai falar mais sobre a criança colocar a mão na massa, a criança ser a produtora do conhecimento, o professor como um mediador. Então, tem muito forte isso no currículo da cidade de São Paulo. Mas aí, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais completo sobre isso. Deixa aqui nos comentários se vocês querem, tá? Continuando aqui. Currículo da cidade, povos indígenas, orientação normativa de educação alimentar e nutricional, legal. Política São Paulo educadora, nossa, isso aqui pode ser que caia assim, viu? São Paulo educadora, aqui eu acredito, eu não estudei isso aqui a fundo, mas já fala assim, educação integral, né? Então, quando você fala de educação integral, você fala de uma educação que considera o todo do ser humano, não só a mente, né? Então, você considera todos os aspectos, tanto os intelectuais, quanto os físicos, quanto os emocionais e tudo que nos faz ser humano, né? Então, e também aqui na Prefeitura de São Paulo, né, essa política que São Paulo educadora significa dizer que a cidade é educadora, todos os espaços, os ambientes são educadores, não só a sala de aula. Não é só a sala de aula que vai limitar, que vai ser um espaço de ensino. Não. Todo o espaço é um espaço que você pode aprender, que você vai explorar e você pode ensinar, né? Os colegas, né? As crianças podem se ensinar também. Então é isso que ele quer dizer aqui. Eu acredito que pode cair sim, tá? Conhecer para proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes, né? Que já tem uma lei lá. Eles colocam também essa normativa. Educação antirracista, né? Ó, esse aqui com certeza pode cair. Transtorno do espectro do autismo, orientações para atendimento, né? De estudantes. Então, assim, o que é instrução normativa é até um pouco menor, né? São orientações mais curtas. Mas é alguns documentos que vale a pena você pesquisar na internet também para você otimizar mesmo o seu tempo, para você conseguir uma explicação mais a fundo e seja mais rápido, né? Para você não ter que ficar lendo todo o documento assim, porque realmente o tempo tá apertado. Então, se você já conseguir um bom vídeo que tenha uma boa explicação sobre esses assuntos, já vai te ajudar bastante. E aqui os livros. Aqui os livros, todos os livros que vão cair. E eu vou ser sincera com vocês, provavelmente eu vou pegar algum cursinho aí na internet. Por exemplo, eu não tenho acompanhado recentemente, mas eu acredito que vão fazer cursinho do vereador Gianazzi, com a professora Luciene Cavalcante também. Eu fiz esse cursinho deles, que é gratuito no YouTube, para prestar o concurso de PEIF. Deu muito certo, eu adorei esses cursos que eles deram pelo YouTube. Você também pode acompanhar lá presencialmente, mas todos eu acompanhei aqui de casa mesmo. E aí eles falam todos os assuntos que vão cair no concurso, eles dão exercícios para ir praticando também. É muito legal mesmo esse cursinho. E aí provavelmente eles vão falar também aqui dos livros que vão cair. Eles levam autores também, né? Quando eu tava estudando pra PEIF, eles levaram vários autores dos livros que estão aqui, né, indicados. E aí você consegue ouvir do próprio autor o que ele quer dizer. Eu acho que nada melhor do que isso, né? E aí você consegue já ter uma noção bem certeira do que... Não é uma interpretação de outra pessoa, é o próprio autor falando, né? O que ele quis dizer. Então, eu vou deixar essa parte aqui dos livros pra ver se eu consigo fazer pelo cursinho, né? Agora que a gente já sabe tudo o que vai cair, todos esses assuntos, agora eu vou separar esses assuntos em um documento aqui no Word para poder ir me orientando conforme eu for estudando.
depois de tudo organizado lá no documento, agora eu vou vir aqui pro meu tablet para fazer uma sondagem, tá? Por que que eu faço isso? Eu pego uma prova anterior, né, que já aconteceu desse mesmo cargo, respondo tudo, assim, sem consulta, sem nada, só com os meus conhecimentos prévios mesmo, para testar as minhas dificuldades e as minhas facilidades. Isso ajuda muito na hora de você estudar, para você saber aonde você tem que focar mais, de acordo com a sua dificuldade, né? Obviamente, você vai estudar mais naquilo que você ainda não domina. Então, se você for fazer outro concurso, por exemplo, e você tiver mais de uma prova para testar, faça pelo menos 2 ou 3 provas, que aí você já vai ter certeza daquilo que você tem dificuldade, daquilo que você tem facilidade, e também você já consegue entender o que cai mais, o que mais se cobra, como se cobra, né? E o que você percebeu que ali, mesmo que seja cobrando no seu concurso, as chances são pequenas de cair, tá? Dessa vez eu vou fazer uma prova só, porque a última prova foi em 2015, tá? A última prova que a gente teve desse cargo foi em 2015. Então, em 2015, nem o currículo da cidade a gente tinha, né? Nem a BNCC a gente tinha também. Apesar de não ser cobrado aqui, mas a BNCC, depois da publicação dela, teve um grande impacto aí nos documentos que a gente tem hoje, principalmente no currículo da cidade, que ele é baseado na BNCC. Então, já em 2015 não tinha. Então, por essa questão, assim, de já ser um pouco mais antigo, ainda não tinha muitas atualizações, mas a gente consegue ver mais ou menos como que eles cobram. Até porque a instituição, né, a banca que fez esse concurso foi a VUNESP. Então, o que eu recomendo também é pegar algumas questões de PEIF, né? Principalmente essas de legislação, porque conhecimentos gerais é só legislação que vai cair, né, no edital. E aí lá em PEIF você consegue pegar essa parte, responde essas questões de legislação, pula português, matemática, esses outros temas, porque não vai cair aqui, então nem adianta. Vai ser mais legislação mesmo. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou responder, vou dar uma lida aqui e vou responder. É legal você fazer isso, ainda mais quando é a mesma banca, né, que vai ser, porque aqui foi a VUNESP, também vai ser a VUNESP. Então, você já entende que eles são muito fãs de textão. Aqui vocês conseguem ver que eles gostam de texto, né? Então, a gente ganha no cansaço. Ó o tanto de texto. No concurso de ATE, já chegava uma hora que eu já até ia direto lá pra questão lá embaixo, porque às vezes eles fazem de propósito, né? Te dão um texto desse tamanho, você lê tudo, quando chega lá, o que eles querem saber tá em uma linha. Porque aí eles colocam em uma frase. Ah, na frase tal, o A é craseado, por exemplo, né? Aí você leu todo aquele texto lá à toa, de besta. Então, sempre pula para depois do textão, ver o que eles estão perguntando, para você ter certeza que você precisa ler aquele texto todo mesmo. Porque aí você evita muito cansaço. Tá aí mais uma dica, tá? Preste muita atenção nisso. Então, vamos lá responder essa prova pra gente não perder mais tempo, tá? Estamos em outro dia. Eu não consegui terminar ontem a sondagem que eu tava fazendo, mas aí eu já terminei, e aí eu vim mostrar aqui pra vocês como que você pode estar analisando esse processo de sondagem, tá? Aqui tá a prova que eu fiz,
percebe que eu vou marcando, né, os termos, né, o que eu vou percebendo que não faz sentido com o que a prefeitura pede, aí eu já vou eliminando. Em várias questões eu vou circulando, aí eu já, conforme eu vou lendo, eu vejo se faz sentido ou não, né? Isso é muito interessante vocês fazerem para ajudar vocês a otimizar o tempo na hora de responder questão lá na prova, porque às vezes você lê tudo, se você não marca nada, aí você vê, ah, essa daqui faz sentido, essa daqui não faz, aí você nem lembra, aí você tem que ficar lendo tudo de novo para encontrar aquela resposta que vai ser a correta ou a que vai fazer mais sentido, porque você pode ficar em dúvida entre duas questões. Então, você já marcando os termos que já são desconexos assim com a realidade, com o que a prefeitura pede, já te ajuda a eliminar aquela questão e você não olha mais para ela, não analisa mais, né? Outra coisa que eu faço é ir marcando aqui, destacando, né, o que a questão pede. Então, lá na hora a gente só vai ter um lápis, né, uma caneta assim, e aí você vai marcando o que a questão pede de principal, porque às vezes, ó, é muito texto, tá vendo? É muito texto e aí você acaba se perdendo também no que a questão quer. Você marcando o que exatamente ela quer também facilita muito na hora de responder as questões. E aí aqui, como eu fui na minha sondagem, de 60 questões, eu acertei 42 e errei 18. Então, o que eu pude tirar aqui analisando essa prova? Caiu muito legislação e os dois temas que essa prova agora está pedindo também foram pedidas aqui na prova anterior. Foi só conhecimentos gerais e específicos, então teve muita legislação. Os autores também de livros, né, caiu bastante aqui, pedindo os pensamentos, então pode ser que caia assim também. Agora, com a novidade do currículo da cidade também, né, eles vão pedir currículo da cidade, tanto em questão quanto em questão dissertativa, né, tanto de alternativa quanto de dissertativa. Então, é sempre bom ficar atento a esses assuntos. E caiu também, assim, caiu o LDB, caiu o papel do educador. Então, isso daqui são questões que realmente são frequentes e que é muito fácil de encontrar nas provas e que eu acredito que dessa vez também não vai ser diferente. Então, por isso eu recomendo muito vocês a fazerem essa sondagem antes de iniciar os estudos de vocês, porque vocês já vão conseguir analisar a partir daquela organização que você fez, né? Você coloca lá no documento tudo que vai cair. Você já vai ter na mente mais ou menos o que eles vão pedir. Aí você já vê aqui na prova como eles pedem. E aí você vê, olha, essa daqui caiu com bastante frequência e eles vão pedir nessa próxima prova também, né? Então é bom para vocês já ficarem atentos, vai marcando essas questões, ó, essa daqui tá pedindo, essa aqui não tá de acordo, não sei o quê, e vai fazendo esses truques que eu falei para vocês, né? Vai eliminando, acha termos que não são coesos com a realidade, né? E aí vai eliminando essa alternativa para você otimizar o seu tempo mesmo na hora da prova. Até aqui eu posso dar um exemplo para vocês. Teve uma questão que caiu sobre o ensino da matemática, né? E aqui, entre as alternativas, assim, a questão perguntava o seguinte: é correto afirmar que uma das brincadeiras para pensar como medir e quantificar que pode ser desenvolvida na educação infantil é? Então, assim, é uma brincadeira que você pode analisar, né, que você pode ensinar o medir e quantificar na educação infantil. Aí, nas alternativas, dão exemplos de brincadeiras que você poderia estar aplicando com isso. Aí, uma delas é assim: colar sementes ou bolinhas de papel no traçado do numeral. Então, isso é um exemplo de atividade de ensino tradicional, né? Isso daí é feito há muito tempo, quem nunca fez essa atividade, mas a educação atual repensou esse tipo de atividade. Isso daí já não é mais o ideal, né? E aí a correta seria classificar conjuntos de objetos com palavras como nenhum, muito, pouco ou bastante. Então, vocês veem que já amplia muito, né? Você não fica só voltado a essa atividade, você vai desenvolver tal coisa. Então, hoje você tem diversas propostas para você atingir o mesmo objetivo e de forma que as crianças possam interagir, que possam explorar, né? E
se desenvolvendo aí nessas interações, nessas brincadeiras, que também interações e brincadeiras guardem aí, porque é uma coisa que pede muito, que também é um dos pilares do currículo da cidade, né? Interações e brincadeiras. Bom, e por hoje foi só tudo isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter ajudado vocês com alguma dica aqui que eu dei. E eu quero muito que vocês vão bem nesse concurso também, estudem, o tempo tá apertado, mas a gente vai junto aí nessa caminhada, tá bom? Então até a próxima. Tchau!